Bom, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, eu sou psiquiatra. Psiquiatra é aquela especialidade que entende dos remédios, né? Então a gente estuda isso aí. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que para ficar extremamente claro, vocês não vão sair daqui sabendo tudo o que vocês querem. Não tem aquele remédio que vocês já estão ali procurando, que vai ser a salvação. Não tem. E até tudo que eu vou falar são coisas que nós estamos aqui sabendo, são coisas virtuais, né, na nossa cabeça. E o que importa é a gente entender o princípio e onde eu quero chegar. E não existe teoria nenhuma que tem que vir antes da prática e do que você está sentindo, tá? Agora, se a pessoa falar que odeia os remédios, né, e isso daqui é horroroso, é do capeta, ou ela falar que é excelente só os remédios, as duas visões, elas vão basicamente serem muito ruins para você, porque elas não te dão nenhuma opção de escolha, tá? Eles não são nenhuma coisa nem outra, e por mais que a gente fique aqui horas e horas e horas, é importantíssimo saber que vocês não vão sair daqui sabendo tudo quanto de remédio, nem eu sei, e isso vai mudando também com o tempo. E não é aqui que mora a nossa saída. O que talvez seja interessante é para você poder assumir o controle sobre o fato de que você provavelmente está tomando remédio ou conhece alguém que está. Quer a gente queira, quer não, né? E na internet, normalmente você vai ver as pessoas que odeiam ou que adoram e que não falam nada, mas eu não vi nenhuma que te diz o que fazer, então, com tudo isso. E, na verdade, esse é o meu trabalho, né? Essa é a minha profissão. Então tentar entender o princípio. Vamos lá, ó. Então, primeira parte é a gente entender como funciona o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, aqui, ó, sistema nervoso. Qual que é a função da gente? A gente pegar aqui, ó. Aqui tem um neuroninho e aqui tem o quê? Aqui tem o ambiente externo. Aqui tem, ó, ambiente. E aqui tem a nossa pele. Tá? Então, o sistema nervoso, a função dele é captar os estímulos do ambiente, é bem básico isso, tá? E fazer com que a gente possa reagir ou não ao ambiente, tá? Então, a gente não pode esquecer que o ambiente, em todas as ciências biológicas, tudo, ele é que manda nas coisas, tá? É para isso que funciona o nosso sistema nervoso, tá? Isso de todo mundo, a paçoca, de uma água viva, tudo, tá? Então ele vai aqui, aí quando encosta aqui, vai ter um impulso que ele é elétrico. Ou seja, tem aqui as membranas, tem um monte de substância, mas a membrana ela vai ter uma descarga elétrica. E é por isso que a gente consegue fazer as coisas relativamente rápido. Por quê? Porque um campo elétrico, ele tem uma velocidade próxima à velocidade da luz, né? Agora imagine se a gente tivesse que pegar uma serotonina, uma moléculazinha daqui, ela ir caminhando até lá, para a gente poder sentir qualquer coisa. No menor sentido, né? A gente ia ser um ser muito lerdo, né? Mais lerdo até do que a paçoca. Então, aqui o que acontece é uma despolarização, que vocês não precisam entender isso, tem sódio para cá, potássio para lá, mas é uma questão igual um fio elétrico, igualzinho um fio elétrico ali do banheiro, enfim, de qualquer lugar da sua casa, tá? Então, isso é um neurônio. O neurônio é um fio elétrico, tá? Então, e aqui tem as substâncias, mas as substâncias são para gerar essa onda elétrica, esse impulso, tá? E a bainha de mielina, que vocês ouviram falar já em 500 outras coisas que alguém falou, ela, na verdade, é o quê? É o encapamento do fio. Por que o fio é encapado com plástico? E eu sei que isso também não precisa saber, eu também nem sei se é mesmo, mas, enfim, foi o que me contaram no colégio. Ele é encapado com plástico porque o plástico é um isolante. E aí, você não desperdiça energia, o impulso vai mais rápido. E é para isso que funciona a tal bainha de mielina, que é uma capinha de gordura. Então, ela faz ir mais rápido em algumas áreas. E quando que a gente... E onde é a área em que, por último, vai chegar essa bainha de mielina? É nesta área aqui na nossa frente, né? Que é... Então, aqui vem o neurônio, ele vai passar pela medula, isso tudo a gente nem sabe o que está acontecendo, tá? Aí chega aqui, aí ele vai chegar no nosso cérebro. Aí tem as partes mais primitivas e a gente só vai ter noção quando ele chegar aqui, ó.
Aqui a gente vai ter ideia de que algo aconteceu. Né? Até então, aqui, ó, não tenho a menor ideia. E a gente já passou por isso? Já. Por quê? Porque quantas vezes, espero que não muitas, mas eu fazia isso muito. Por exemplo, eu adorava brincar com fogo, acho que tem várias crianças que brincam. Eu coloquei fogo em 2 sofás, uma tia-avó minha. E quando você está lá por exemplo, algo queima você, a gente sabe que a gente tira a mão antes de sentir dor. E isso a gente aprendeu na escola, né? Porque é um reflexo da medula. Ou seja, a gente não tirou a mão porque a gente sentiu dor, né? E por que eu estou falando tudo isso que é extremamente básico? Porque isso ajuda a gente a entender como que, por exemplo, não pode funcionar um remédio ou como pode funcionar, mas isso todo mundo tem, né? E aí a gente já consegue entender como que um remédio, será que ele vai poder atuar tão rápido assim? Será que não? Né? A gente começa a conhecer e não cair em coisas que não fazem o menor sentido. Caso, claro, a gente não esteja no desespero. Porque desespero é uma situação em que aí a gente fica vulnerável, né? Então tá certo. Aí vai chegar lá, mas assim, a gente só tem ideia quando chega aqui, ó. Tá? E aqui tem 2 áreas, né? Tem 3 áreas, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar a área que é uma área mais amiga. Vamos colocar que é o anjinho do bem, ela é mais amiga. A outra área é uma área mais desesperada, que é desconfiada. E essa daqui é uma área mais do bom senso. Isso é igual aquele anjinho e o diabinho que ficavam na cabeça do pica-pau quando a gente era criança, pelo menos eu assistia, mas isso a gente, né, todo mundo, né, já lembra aquela, tem um anjinho, acho que tinha no Chapolin também, né? Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Então, a gente chama agora, o anjinho aqui, vamos chamar ele de um nome mais legal, super legal, que chama córtex pré-frontal ventromedial. Aqui vamos chamar de córtex orbitofrontal. E aqui vamos chamar de córtex pré-frontal. Tem tanto a parte dorsal quanto a parte medial. Que são nomes muito mais legais para chamar, né? E aí eu já estou falando uma coisa, por quê? Porque alguém que fala para você córtex pré-frontal e para por aí, essa pessoa, ela no mínimo, ela está tentando simplificar, mas assim, se a partir desse conceito ela tenta te convencer de algo, essa pessoa não tem a menor ideia de que aquilo possa ter algum sentido. Porque córtex pré-frontal é igual a gente falar, olha, do umbigo para baixo. Tem um monte de coisa do umbigo para baixo, né? Então, aí a gente já vê que, olha, eu não ouviria, mas claro que é a escolha de cada um de vocês, mas assim, é muita informação, né? Eu, pelo menos, tenho esse critério, ó, quando isso aqui eu nem olho, né? E eu sei que é difícil, porque pipoca aí, tá? Então, a gente chama um diabinho, isso aqui vocês não vão entender nunca, jamais, não precisa, por quê? Porque deve mudar o nome daqui a pouco também. E eu também odeio entender isso. Eu fui obrigado a entender isso, porque senão a coisa não ia, mas aí não. Isso aqui só foi fazer sentido quando eu estava lá na residência. A gente vai lembrando, tem que reestudar essa anatomia, mas é insuportável, né? Então a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que nós temos aqui um cérebro. E aqui tem todo o resto do corpo. E a gente tem quando chega aqui que a gente tem ideia de que a coisa aconteceu. Então, aqui, quando vem o estímulo, isso é o quê? É basicamente um estímulo elétrico, não é nada, uma percepção. A percepção, ela vai chegar aqui, e aqui automaticamente nós vamos dar uma historinha para ela, não tem como. Então a historinha vai ser uma emoção, ou uma sensação,
Depende de quão profundo for a historinha. Se a historinha ela for muito elaborada, é uma emoção. Se for uma historinha só de que doeu, não doeu, é uma sensação. É isso daí. Deu para entender minimamente a diferença? Isso, não tem nada a ver com vocês que estão querendo que eu responda, né? Atrasodora, vai chegar lá, mas não tem nada a ver, eu avisei por conta disso. Então, assim, não tem nada a ver. Quero só entender se vocês tiveram algum tipo de entendimento disso que eu estou falando, ou se não. Porque, pelo que eu estou entendendo, não, né? Não está entendendo nada, não. Entendi. Tá bom. Ninguém está entendendo nada, né? Não tem paciência para ficar aqui. Tá certo, Beth, tá certo. Tá certo. Bom, então tá bom. Então vamos mudar para saber o quê? Que a grande parte do nosso sistema nervoso nós não controlamos, mas uma coisa que a gente não pode ter ideia de que ocorra é que de que você tomar um remédio, ele não pode comandar um circuito que é elétrico. Ele não pode, o circuito é elétrico, não faz sentido. Não é o remédio que faz a diferença. Por quê? Porque remédio demora para agir no corpo. Então não tem como, tá? Seria a mesma coisa você esperar a água ferver, ser o tempo que você espera para ligar a luz ali do resistor. Não tem, é um fio elétrico, não é químico o cérebro. E aí, a sinapse, que é o quê? Que é quando entra um neurônio em contato com o outro, ela serve para quê? Ela funciona como um disjuntor. A sinapse é um disjuntor. Por quê? Porque se não tivesse a sinapse, a gente só faria a mesma coisa toda hora. E a sinapse, fazendo o disjuntor, ela vai fazer se o estímulo vai passar para cá ou se vai vir para cá. Isso, ela é esse disjuntor. E é aí que os remédios atuam, porque não tem outra importância, o resto tudo é elétrico, tá? Então, os remédios, eles vão agir no disjuntor para ver, olha, qual área vai ligar e qual área que não vai. É isso, tá? A sinapse é o disjuntor do sistema nervoso, certo? E aí, o que a gente vai entender? Que tem dois neurotransmissores que fazem com que haja um impulso elétrico imediato. Só dois, que nós conhecemos, que são o glutamato e o GABA, e que eles são opostos. Esse daqui sempre vai para cima e esse sempre vai desligar. Eles são opostos. Qual dos dois é bom? Nenhum deles é bom, é ruim. Por quê? Porque a gente vive no equilíbrio. E eles causam que, despolarização rápida. Quer dizer, você tomou serotonina, tomou um monte de estalopram agora. E você sentiu bem. Quer dizer o quê? Absolutamente nada, só quer dizer que isso é impossível que tenha sido devido à serotonina. É impossível. Por quê? Porque a serotonina, a noradrenalina e até mesmo a dopamina, em maior ou menor grau, eles são o quê? Neuromoduladores. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão demorar para fazer efeito. Eles vão agir aonde? Eles vão entrar em contato. Vamos mais uma vez aqui tentar fazer uma nova ideia, né? Vamos ver se dá certo, né? Aqui e aqui. Ó. Então aqui tá vindo aqui nessa direção um impulso elétrico. Chegou o impulso elétrico aqui, aí ele vai vomitar umas substânciazinhas aqui. A gente achava que antes era assim, olha, um só vomita serotonina, outro só vomita noradrenalina, outro só vomita assim, mas não é verdade não, eles mudam, tá? Então, vamos imaginar que ele, aqui ó, serotonina, ele vomitou a serotonina, tá? Aí, como que esse daqui vai entender? Aí, a gente entende que é como se a serotonina fosse uma chave, mas ela é uma chave que tem vários buracos. Então, como que poderia ser a serotonina? Eu vou desenhar aqui, eu sei que isso é difícil de entender, mas aí pelo menos você entende para não ficar gastando dinheiro comprando 500 remédios que fazem a mesma coisa e gastando uma fortuna com estalopram e depois com paroxetina e mais com não sei o quê. Mas eu entendo que você talvez não tenha paciência e aí talvez você não vá conseguir ver isso, pode ser que você volte ou não, tá? Mas vamos ver, porque aí você entende coisas que você tem até que fugir, porque não tem nem sentido lógico, tá? Tá, aqui, ó, imagina que isso seja serotonina, é uma molécula. Imagina que ela tem um triângulo, imagina que ela tem um retângulo, imagina que aqui, ó, ela tem outra bola. Isso é a serotonina, vamos imaginar. Certo?
Aqui tem uma bola. Aqui tem um lugar que parece que encaixa um triângulo e aqui parece que encaixa um quadrado. Ela vai ter várias fechaduras para ela encostar num outro neurônio. E por que você tem que saber disso? Por exemplo, para você entender que não existe coisa no mundo que não tem efeito colateral. E o que é interessante a gente entender? Que também cada areazinha do cérebro que está indo mais rápido, ela é responsável por algo. Só que o remédio, ele atua no cérebro inteiro. Então, quando entra a serotonina, entra em tudo. Só que tem uma área que, por exemplo, regula a fome, tem outra área que regula o sono, tem outra área que regula a energia. E tem esses benditos receptorzinhos aqui. E aí, vamos tentar entender que, por exemplo, o único receptor que tem alguma utilidade para a serotonina é o 5-HT1A. Vocês nunca vão saber isso. Não precisa decorar isso aqui, não precisa mesmo. Mas, quando ela encosta, ela vai até o DNA do neurônio e vai fazer com que o número de receptores mude. Quanto tempo isso costuma demorar? 2 a 4 semanas. Então, remédios da serotonina, eles, quando colocam isso, eles podem mudar esse receptor e aí fazer com que a gente tenha menos dor ou sinta menos desconforto nesta área depois de 2 a 4 semanas. Isso faz diferença para você? Faz diferença. Por quê? Porque você sabe que você não vai melhorar na hora. E quando você toma serotonina, pode ser que você piore em relação a alguns efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são causados por duas coisas no início. O quê? Causados pela serotonina agindo em lugar diferente, porque ela age no corpo inteiro, e um lugar onde ela não tem nenhuma utilidade para depressão, por exemplo, é no intestino. Por quê? Porque os neurônios no intestino, eles são serotoninéticos. Então, a sertralina dá diarreia. Mas, quando você toma pode ser que tenha um desbalanço e tenha constipação. Então, mas quanto mais serotonina, mais a chance de ter diarreia. E isso faz diferença na vida. E o fato do seu intestino ter neurônios de serotonina, isso não tem a menor relação com o cérebro. Isso é uma bobagem. Né? O que tem a ver com as bactérias, mas isso é bobagem, faz nem sentido. Tá? E se você tomar um monte de serotonina, não faz sentido porque não chega no cérebro, ela é quebrada, tá? Então, aí a gente já entra ali, ó, coisa que não precisa gastar dinheiro é o quê? É você fazer exame para serotonina. Isso implica na vida da gente. A não ser que você tenha um tumor produtor de serotonina que o médico está suspeitando, mas se não for para isso, e ele pedir serotonina para você, eu nunca mais iria nesse médico. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender ali no segundo ano de faculdade. Mas o mundo não é fácil assim. E eu estou tentando ver se vocês conseguem, pelo menos, se proteger. Eu sei que a maioria aqui não vai conseguir, tá? Mas, com isso, você começa, pelo menos, sair de pessoas que são extremamente charlatãs, aquele charlatão ruim. Porque charlatão bom a gente nem descobre. Tinha um professor lá, o Renato Del Cerro, falava, ó, psicopata bom é político. Psicopata que você vê, aí são os que não são inteligentes. Os que são inteligentes você nunca sabe, né? Você nunca descobre, né? Então, aí a ideia é o quê? Da vontade de fazer medicina, mas eu não tem nada a ver não, Valéria, é muito mais difícil do que isso. O que eu quero entender é que vocês não sejam enganados, tá bom? Tá bom? Vai depender do seu organismo, mas isso aqui acontece com todo organismo, tá? Então, quanto menos vocês falarem aí e prestarem atenção, vai ser melhor, porque tudo que vocês falarem aí não vai ter muita utilidade para vocês. Mas a escolha é de vocês, tá? E isso, no fundo, é uma boa notícia. Por quê? Porque a gente não depende do remédio. E tem remédio que está atrapalhando, tá? Agora, eu não vou responder rápido para vocês. Eu avisei no começo. E vocês optaram por ficar. Então, se vocês optaram por ficar, vocês sabem que eu não vou responder rápido. Mas, talvez tenha feito sentido o quê? Então, o que a gente já descobriu até? Número 1. Se você toma um remédio que mexe na serotonina, você pode piorar nos 14 primeiros dias. Correto? Agora, se você toma e você tem uma melhora incrível,
nos 14 primeiros dias, isso daí não tá certo também. Tá errado. Tá errado assim, não é isso que a gente quer. Por quê? Porque isso vai cair. E vai cair fundo. E tudo isso ninguém te contou. Mas aí você já entende que não tem dependência ou não de remédio, porque nenhum deles causa dependência. Causa dependência é o quê? São coisas que dão alívio, prazer rápido, imprevisíveis e que tiram o seu poder de escolha. Remédio que faz você passar mal, ele não causa dependência, ele só é chato, né? Mas o que é interessante a gente entender? Que, isso daqui é interessante entender, tá? Agora eu vou resumir coisas que vão fazer sentido na sua vida, tá bom? Por quê? Porque não, alprazolam não mexe, tá? Agora eu vou aqui com isso fazer o que faz sentido, mas isso aqui é importantíssimo do fundamento. Você entendeu nada até agora? Vamos focar nessa parte, tá? Porque isso aqui vai fazer sentido e nada disso sabendo que nenhuma melhora rápida é uma melhora sustentável e boa. Nada que vai te aliviar rápido vai te deixar bem, porque ou vai te deixar escravo ou depois você vai cair. Isso é importantíssimo entender, não fui eu que inventei, foi assim que Deus fez, tá? E qualquer pessoa que te fale algo diferente disso, essa pessoa ela tá tentando te enganar, tá? Então, qualquer coisa que alivia rápido ou melhora rápido, ela tá te escravizando. Isso chama droga de abuso, tá? Então, assim, o que a gente sabe? GABA e glutamato são rápidos. Isso desliga e isso liga. Ligou demais, puf, explode. Igual você tem uma carga aí elétrica, explode a luz, tá? Ligou de menos, você fica sem conseguir pensar, tá? Então aqui, onde é que tá? Aqui tem o quê? Todos os benzodiazepinas. Alprazolam, midazolam. Resumindo, tudo que é tarja preta e que atua rápido está aqui no GABA. Mas também tem coisas que atuam no GABA, por exemplo, como a pregabalina, que perguntaram para mim hoje. E se vocês forem ver lá no Instagram que eu respondi, ela tem menos risco de dependência. Mas ela também tem gente que está ficando dependente dela. Por quê? Porque quem atua no GABA e no glutamato são coisas que fazem a gente ficar viciado. Porque é rápido, tem que agir com muito cuidado. É ruim, é do capeta? É se a gente ficar só dependendo disso e não ter controle. Por quê? Porque a questão da gente não ter controle, da gente estar impotente, isso é extremamente agressivo. A gente pode estar no pior cenário do mundo, mas a gente sentir que a gente tem algum grau de controle, a gente se sente muito menos incapaz. Tanto é que para o estresse pós-traumático, um dos fatores que precisa existir é uma sensação de impotência em relação à vítima, né? Então, por isso que eu estou dando para vocês aqui o quê? Algo que vocês possam ter algum grau de controle. Mas isso daqui vai causar um efeito de alívio rápido, isso daqui escraviza. Tá? Então, tudo que causa efeito de alívio rápido escraviza, mas não que a gente não seja sujeito a isso. É igual o chocolate, é igual bombom, é igual, enfim, é igual Netflix, é igual o pessoal que está aí, né, essa moda viciado em pornografia, tudo isso por quê? Porque age da mesma forma do nosso cérebro e é igual que age o crack, cocaína, é tudo igual, tá? Então você tomou um negócio que foi maravilhoso para você no primeiro dia, você já sabe que vai cair aquilo e que aquilo não vai se manter. Eu queria que fosse diferente, tá? Mas a gente sempre soube isso, ninguém te explicou. Mas não quer dizer que a gente vai tirar e que não precisa disso no começo, tá? Mas é entender que não é aí que mora, mas isso não te faz fraco, tá? Mas também entender que o antidepressivo ele não causa dependência nesses termos. Por quê? Porque ele é ruim pra caramba quando no início. Porque se ele for muito bom, não é por conta dele que você melhorou. Assim, não vai ter vitaminas que vão resolver, tudo isso vão ajudar, mas tudo isso tem que ser um facilitador de você readquirir o controle, tá? Isso é importante para vocês entenderem, tá? Coisas que vão depender exclusivamente do remédio, isso você fica escravo, tá? Você não entendeu nada até agora, entenda isso, tá bom?
Então, agora vamos ver o que de fato funciona, que é aquilo que você não ouviu falar e que você vai precisar fazer algum tipo de esforço. Por quê? Porque sem esforço não tem nada que vale a pena que a gente conquista na vida. Nunca teve, nunca teve. O médico não explica isso, aliás, nenhum médico explica isso. Por quê? Porque não dá tempo. Na internet, menos ainda. Por quê? Porque é isso daqui que não vende. Né? O que a pessoa quer? Quer falar um negócio que ela vai vender para você lá. Mas as coisas podem ajudar? Podem. Só que tudo isso é assim. Só que sempre você tem o poder. Ou seja, o remédio, ele nunca consegue fazer sozinho você melhorar ou piorar de nada. Então, ó, vamos entender que os remédios, eles, primeiro, antidepressivo, que mexe na serotonina, como que tem que ser? Ó? Você vai piorar no começo. Aqui você vai passar mal. E aí depois ele vai melhorando. E aí, que ele vai melhorar? Você tem que saber os seus sintomas aqui. Ele vai melhorar sintoma físico. E aí, como é que você sabe? Você sabe, você tem que lembrar, vai tentar lembrar o que você sentia aqui. Só que você vai ter que desconsiderar esses dias aqui, porque esses dias ele tá ali e não tá fazendo nada, tá? É isso que muda na sua vida, tá bom? Só que às vezes você nem lembrou, né? O que acontece é que ele pode, o que? Você deu antidepressivo, ele piorou, mas depois ele também não melhorou nada. Então, se em 2 semanas ele não melhorou nada e tá só piorando, tem que tirar esse antidepressivo. Só que eu sei que não fazem assim. Né? Mas isso também ninguém te fala, mas isso é muito mais útil do que qualquer outra coisa que você já ouviu, tá? Agora, o que pode acontecer também? Então, quando você toma um antidepressivo, não tem como você melhorar na hora. Se você melhora na hora, você vai cair depois, tá? Isso é importante entender, tá? Então, melhoras rápidas, que são o quê? Que são assim, na primeira semana, vai. Elas sempre vão cair. Pronto. Isso é pessimismo? Não, isso é biologia, foi Deus fez assim, não fui eu, mas isso deixa você com controle, tá bom? E ninguém te explica isso, ninguém te explica, por isso que hoje é aquilo que você nunca ouviu. Agora, o que pode acontecer quando você toma um remédio também, um antidepressivo? Você pode ter, primeiro, você tem que saber o sintoma que você está tendo e você tem que perguntar para qual sintoma que aquilo serve, porque senão você vai ficar refém do médico. E ele não vai te falar, olha, não sei, ele não vai te falar também que está atendendo trocentas pessoas, tá? Eu também não conseguia falar tanto, assim, por quê? Porque é muita coisa, é muita bagunça, mas assim, se alguém aqui entendeu, tá bom já, né? Mas se vocês entenderem, se vocês começarem a ter esse controle, isso muda o mundo. Vocês podem ensinar isso para outras pessoas, tá? Então, resumindo, ó, número 1, remédio não é para agir rápido. Número 2, saiba quais sintomas ele tem que atacar. O médico tinha que te explicar? Tinha, mas assim, nessa falta disso a gente vai para a segunda melhor hipótese, que é você saber isso, tá? E o terceiro é o quê? A gente nunca trata aquilo que está escrito no papel. A gente sempre trata a pessoa. Em que sentido? Que, por exemplo, quando sai um remédio, o mecanismo de ação é super maravilhoso, né? Só que assim, se a gente não está vendo na prática aquilo, não importa o papel, né? Por isso que tem uma coisa teoria, outra coisa prática, é isso que faz a questão da experiência para a gente poder ver, olha, eu tenho que saber aonde que está o meu foco. O foco está na pessoa, não está no exame, não está no remédio, não está na teoria, né? Então, ou seja, depois de 14 dias, se você não melhorar, você tem que falar com o seu médico. Tem que falar. Né? Por quê? Porque talvez você tenha que trocar, talvez não. Tá? E agora vamos imaginar que depois de 14 dias você melhora. Você fica ótimo. Vive a vida. Toma uma fluoxetina 20 miligramas. Aí passou 1 ano e meio. Você não mudou a dose. Está com a mesma dose. Você começou a ficar lenta. Cansada. Mais desanimada. Isso não é um efeito colateral do remédio. Isso é o quê?
é que ela está ativando uma outra área que não deveria ser ativada. Quer dizer, como se tivesse uma certa alergia antidepressiva. E isso nunca ninguém te falou, você não precisa entender, essa parte é mais complexa, tá? Você entender essas duas aqui, tá bom já. Porque em 2 semanas, se ficar insuportável, tem que tirar, e se não melhorar, tem que mudar também, tá? E por isso que melhor nem tomar nada, tá? E é óbvio, mas às vezes não dá. Às vezes não dá, porque estamos no desespero, né? A gente sempre vai ter que olhar e ter prioridades, mas isso é função do médico, não é de vocês. Vocês precisam saber é isso, ó. Não é para ser incrível logo na primeira semana, não é bom. Por quê? Porque isso daí é igual uma droga. Aí também, em 2 semanas não melhorou nada, ou está insuportável, também não é. Isso, olha o quanto de tempo na vida vocês teriam ganhado se vocês soubessem isso, né? Mas eu entendo que enfim, não é fácil isso. Agora, tem uma outra coisa que aí é mais difícil, que é o quê? Você melhorou e de repente, do nada, você começou a piorar. Aí, isso quer dizer que você provavelmente tem eu estou inventando esse nome, uma certa alergia à serotonina e à dopamina e à noradrenalina, como se fosse ali uma certa alergia a isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela deve funcionar muito bem para aliviar, mas ela deve, em outra área, ela deve fazer uma besteira. E aí, é uma boa ideia que não seja dado mais para você antidepressivo. E tudo isso são coisas complexas, tá? Que eu vou mostrar agora na apresentação e vou mostrar o que a gente vai fazer, então, de forma resumida, tá? Mas, isso, então, é para entender que remédio que melhora rápido não é o objetivo. Remédio que melhorou um tempo, só que depois você não mudou a dose, tirou, tem que trocar esse remédio. Tá? E nada disso precisaria ser feito com 80% das pessoas que sofrem com ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é um quadro que responde muito bem a estratégias não farmacológicas. E qual é o objetivo do remédio? O objetivo do remédio, vou mostrar na apresentação, mas no final das contas, ó, pra você entender, ó, isso aqui que eu aprendi, isso aqui é assim, ó, tá aqui, ó. Você tá com pânico. Tá aqui, sintoma físico, você coloca fluoxetina, coloca escitalopram em gotas, avisa para a pessoa que ela vai piorar na hora. Se você não avisar, você está fazendo uma tortura contra ela. Aí ela vai piorar, aí ela vai melhorar um pouquinho. Aqui, vamos ler, 10, vem para 8. Tá menos insuportável, mas ainda tá um pouquinho. Aí aqui, o que você vai fazer? Aqui você vai fazer o quê? Você vai otimizar. Por quê? Porque a gente trata uma vez para tratar, não precisar tratar mais, né? Para não tratar mais. Então, aqui, se a gente optou por dar, a gente tem que ir para o negócio embora, tá? É mais ou menos igual abscesso, tem que tirar tudo, né? Então, aqui melhorou um pouco. Na grande maioria dos quadros de pânico, nem deveria dar remédio, só em quadros muito incapacitantes, porque pânico é um negócio que, como eu falei, é o quadro que melhora mais rápido, mas é desesperador. E a melhora, ela envolve também um comprometimento da pessoa. Não dá para melhorar sem ter a pessoa. Então, assim, tudo tem essa balança. Mas a questão é, vamos lá, deu remédio. Tá? Aí tem que saber se aliviou que sintoma que era. Só que, vamos imaginar que o pânico, vocês já aprenderam isso, mas talvez vocês não saibam. É por isso que eu faço a maratona e por isso que eu sugiro fortemente que vocês se inscrevam. Por quê? Porque tudo isso é muito difícil, vocês vão se perder. Mas lá, além de você ter isso ali de uma forma mais prática, você ainda vai ter mais outras surpresas que não é para você entender, é sim para você melhorar, porque tudo isso são coisas que não te explicam. E é interessante por quê? Porque isso faz você ficar nesse rolinho do hamster durante décadas. E é por isso que você está tomando remédio durante décadas, provavelmente você nunca tratou esse negócio com algo que pudesse funcionar, e isso no fundo dá esperança, tá? Mas é complicado. Mas vamos entender então que aqui, uma vez que tomou, tem que ter melhorado. O quê? Tem que estar menos desesperador. Você está tendo crise 3 vezes por semana, veio 2 vezes por semana. Tá, mas a gente não quer isso, né? Por quê? Porque não é isso o principal. Por isso que é importante a gente entender que pânico tem a parte da sensação, tem a parte da preocupação e tem a parte do comportamento de evitação. O remédio, ele só atua aqui.
Essas duas partes ele não atua, então ele facilita para que você faça este treino. Isso sempre foi a função e é difícil explicar, mas assim, isso não tem como ser contestado, é desde que o mundo é mundo. Desde a imipramina, lá, desde da clomipramina, da amitriptilina, que eu vou falar dela também, que é um remédio que é inútil, não uso também, porque se for para usar, tem que usar numa dose, até caiu aqui, o sogra assustou, tem que usar numa dose acima de 300 miligramas, mas enfim, dizendo isso, é o quê? Ó, aqui, não é errado o médico comentar o remédio, o que é errado é você achar que esse alívio aqui tratou o seu pânico, por quê? Porque aí, o que eu vejo? Aí você vem aqui, aí você fica bem, sem sintomas físicos. Sem sintomas físicos. Mas você tem a ideia de que você nunca mais na vida pode ter aquilo, né? Ninguém quer ter. Só que aí passa aqui 6 meses. Aí vai na hora de tirar. Na hora de tirar, vai ter duas coisas. Vai ter o efeito colateral da retirada, que a fluoxetina não tem. Não tem. Por quê? Porque ela demora muito tempo para sair. Agora, todos os outros têm. Pior, a gente vai falar. Tudo isso vai estar lá escrito. Quem é do treinamento para mentes ansiosas tem isso daí lá do desmame, mas isso não é obrigação de vocês. Estou explicando só para entender um pouco do quê? De que provavelmente tudo que você fez foi para piorar e não é justo, tá? E eu juro que eu queria estar inventando isso, mas isso aqui é aquela coisa que se o residente não souber no primeiro mês, a gente vai dar muita bronca nele, tá? Mas aí aqui, o que a gente vai fazer? Um desmame gradual. Porque tem o efeito da retirada. E por que a gente não chama de abstinência? Pode chamar também, porque abstinência seria devido a algo que dá dependência. E o remédio aqui é chato, mas ele não dá dependência porque ele não é gostoso no começo. É só por isso, tá? Não é que é legal, tá? Mas, vamos imaginar que aqui, por exemplo, você aí, não entendeu, o médico não te explicou, que quando você diminui a serotonina, obrigatoriamente você vai estar mais sensível às coisas chatas da vida. Você vai estar com menos amortecimento. Quando alguém falar alguma coisa para você, você vai sentir mais forte. Vai. Ai, por quê? Porque você estava com esse escudo aqui. E aqui, ó, aí sim tinha que entrar a bendita TCC. Para quê? Pra você perder o medo de ter isso, para você ir fazendo vacinas antipânico. Aí a atividade física pode ajudar a potencializar a TCC, mas ela não pode substituir. Por quê? Porque a raiz é o quê? Você tem que mudar a sua sensibilidade a sintomas físicos. Então você precisa treinar de que forma? Você precisa treinar sentindo isso de uma forma que seja igual a uma vacina, né? Mas que seja calculada. Ou seja, você não tem que sair da sua zona de conforto, você tem que fazer uma musculação para hipertrofiar a sua zona de conforto e ela ficar do tamanho da zona que você quer chegar, certo? Só que aqui não tem muita possibilidade outra de você. Ou você não aguenta aqui porque você passa mal, agora você conseguiu, ficou incrível, só que você ainda tem aquela ideia de que não pode ter crise nunca. Esta ideia não tem como você não ter uma recaída. Não tem como. Por quê? Porque isso daqui não foi tratado. E isso, eu sei que é injusto. Eu sei que, assim, isso aqui eu sei por sorte também. Por sorte, porque eu estava lá. Agora, o que você tem que fazer com o psiquiatra? Tudo isso, então, você não precisa decorar. Isso aqui eu coloquei para quê? Primeiro, para entender que não ouça coisas que deem explicações muito simples para você. Não é para vocês entenderem isso. A aula vai ficar gravada, mas não precisa entender. Por quê? Porque isso aqui ainda está muito complexo. Agora, não perguntem, não fica indo atrás da ocitocina, não fica indo atrás disso. Por quê? Porque quem entende é médico. E isso pode ajudar. Só que o que é interessante você saber? Ó, essa substância, eu tenho que esperar que ela faça o quê em quanto tempo? Mas saber que nenhuma delas vai conseguir fazer você melhorar permanentemente. Porque para melhorar permanentemente, você precisa ter um comportamento repetido que estimula uma única sinapse. Né? Então, se você não teve um comportamento repetido que estimula uma única habilidade, por exemplo, para ler, para tocar piano, para qualquer outra coisa, você não tem como ter essa dessensibilização. Agora, deixa eu resumir para vocês, isso aqui foi mais assim, o que eu quero que vocês tirem daqui? Bom, que há esperança e que
pergunte isso para o seu médico e não fique. Se você ficar correndo atrás de remédio, você vai piorar. Você vai piorar e aí você vai continuar escrava disso. E eu sei que não é todo mundo que vai entender isso. Eu sei que não é todo mundo que vai entender. Mas se uma pessoa entender, ótimo. Pelo menos você sabe o que você não vai fazer para piorar. Ou, pelo menos, você pode até piorar sem gastar tanto dinheiro. Porque se você for trocando de remédio, não tem chance de, caso você não tenha uma estratégia. Por isso que eu digo que remédio sem plano é remédio para sempre, tá? Mas eu não sou contra remédios. Aliás, a pessoa que tem que ser contra remédio, ela tem que saber, então, bastante sobre remédio para isso, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é remédio sem plano é remédio para sempre. E que remédio nenhum vai ter outra função, senão o alívio de sintomas físicos, tá? Agora, quanto mais gostoso ele for, mais ele tem o poder de te deixar escravo dele, tá bom? E eu sei que tudo isso você não gostaria de ouvir, eu também não gostaria, mas eu tô falando tudo isso, por quê? Porque tem como tratar, né?